Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Casa de Várzea. Moradia digna e definitiva para os ribeirinhos. E Produtos Vitale. Saúde e beleza. Então, tudo bem? Está começando mais um Bem Família aqui no seu canal 14. Mais um sábado e domingo também que nós temos a nossa reprise. E hoje nós temos a entrevista, o bate-papo na realidade, né? Porque o professor Ivaldo já é de casa. A gente está trazendo ele para falar sobre 31 de outubro de 1517. Foi quando se deu a reforma protestante. Martinho Lutero, através das 95 teses afixadas na porta da Catedral de Wittenberg, deu início todo aquele choque que mudou toda a igreja, né, na realidade, a fé do povo cristão. E a gente vai falar sobre isso e também o professor Ivaldo vai abordar um pouco da situação da igreja cristã na pandemia e no pós-pandemia. Daqui a pouquinho, aqui no nosso Bem Família. Mas só que a Vanusa também tem entrevista, não é isso, amor? É isso. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Bem Família todos os sábados. E eu vou conversar com Júlia Montebruni. Ela é gestora de uma casa de institucionalização para pessoas idosas chamada Terça da Serra. E ela vai falar para a gente dessa modalidade, como você deve fazer, quem são essas pessoas que têm o perfil, quem são esses idosos que têm o perfil de institucionalização, tá? Que são as chamadas casas de longa permanência ou clínicas geriátricas. Está imperdível, viu? Então é isso, hein? Não saia daí que o nosso programa está bem família para você. O fim do ano está quase aí. E nós aqui da Oral Sim Implante de Ananindeua queremos saber sobre as suas metas. Você já tirou elas do papel? Poder sorrir, sentir o sabor dos alimentos, se relacionar com outras pessoas e viver sem nenhum tipo de desconforto. Gente, isso é perfeitamente possível com os implantes dentários. E que tal você aproveitar as festividades com a família reunida, muita alegria e sem medo de dar aquele grande sorriso? Vamos juntos realizar esse desejo? Então entre em contato conosco e agende já a sua consulta de avaliação. E que tal você começar o ano de 2022 com uma das profissões que tem maior empregabilidade no país? Então, não perca tempo, vem fazer a capacitação de cuidador de idosos da minha consultoria social. Olha, vai ser nos dias 20 e 21 de novembro, um sábado e um domingo de imersão, que nós vamos falar sobre cuidados com a pessoa idosa, sobre os aspectos da pandemia do Covid-19. E não se preocupa não com o investimento, que a gente parcela em até 5 vezes no cartão e também damos desconto à vista ou via Pix. Então, anota aí esse WhatsApp que está na sua tela, entre em contato e garante a sua inscrição. Olha, as vagas são limitadas, mas eu te garanto que o curso vai abrir portas para você. Então, vem ser um cuidador de idosos de excelência.
Está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles, melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea, no estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune. Ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas. Olá, tudo bem? Um abençoado fim de semana para você. Estamos do Bem Família e, como sempre, todo fim de semana a gente traz uma entrevista, 2 entrevistas, enfim. Hoje eu estou aqui com o professor Ivaldo Costa, professor, teólogo, psicólogo, e um tempo atrás ele já esteve com a gente aqui todo fim de semana, né? Hoje ele tinha dado uma sumida, mas hoje reaparece como um fênix. Que bom, é verdade. Né? E agora está conversando, hoje nós vamos bater um papo sobre a Reforma Protestante. Nós tivemos agora no dia 31 de outubro a comemoração, né, do Dia da Reforma, e a gente vai relembrar o que aconteceu em 1517, quando Martinho Lutero lutou, né, para que a igreja, na época a Igreja Católica, voltasse aos caminhos do Senhor, né? Segundo ele, e pela história a gente detecta que estava realmente fora dos caminhos. E aqui a gente está com o professor Ivaldo para a gente recordar, professor, falar um pouco da Reforma Protestante de 1517 e também para a gente fazer uma comparação, né, para os dias de hoje, jogar um pouco para cá para ver se a necessidade, né, de uma outra reforma, o que a gente poderia fazer para que a igreja, a fé em Cristo, ela prevalecesse, né, para que as coisas fossem como deveriam ser, como Jesus Cristo gostaria que fosse, né? Primeiro, vamos então dar boas-vindas, é um prazerzão tê-lo aqui, professor. O prazer é meu. Você é um daqueles amigos que a gente não precisa estar muito tempo junto, mas a gente continua mantendo essa amizade preciosa. E para mim é um prazer estar aqui para a gente conversar. E um tema tão importante, né? Porque de fato a tua pergunta, o teu questionamento é esse, né? E hoje? A gente sabe do que estava acontecendo lá pelo século XVI, né? A igreja detentora de poder grandioso, econômico, terras a perder de vistas, né? Estava acontecendo na Europa um certo desencontro entre os reis e a religião, né? E os padres, os sacerdotes da igreja. E naquele momento aparece um homem, porque sempre Deus vai fazer assim. Né? Deus nunca vai deixar a igreja viver à mercê de si mesmo, né? Deus sempre vai levantar homens e mulheres que vão ter a sua voz em função de trazer a igreja de volta para o rumo, para os caminhos que foram projetados e pensados por Deus. E naquela época o que estava acontecendo? A igreja católica, a igreja cristã, né? A igreja cristã estava fortemente condenando a usura, o ganho injusto daquele período de capitalismo. Então, nesse momento, há uma incompatibilidade da igreja com a burguesia. Né? Assim, um pano de fundo muito rápido. Sim. Só que acontece uma coisa interessante, e interessante negativamente falando. Porque à medida que isso vai acontecendo, a igreja começa a descobrir o seu poder. E aí vai fazer exatamente aquilo que ela estava condenando. Aí começa a vir a famosa venda das indulgências. Né? É exatamente nesse momento que Martinho Lutero se levanta e, diante de tudo aquilo que ele observou, estudou, entendeu que estava fora do projeto original de Deus, ele se levanta, vai lá na grande catedral, castelo, e ele fixa lá aquelas 95 teses, né? E se estabelece ali uma cisão, né? Um momento de quebrar aquela unidade que estava sendo negativa naquele momento para a igreja. E a descoberta, né, segundo
a gente observa na própria história da igreja, ele, ao ler o livro de Romanos, sim, né, e ele, aquela luz, né, é jogada sobre o livro para que ele possa realmente ver isso aí, o verdadeiro sentido do Evangelho de Jesus Cristo, e ele, como o professor falou, coloca na porta da catedral, lá de Wittenberg, as 95 teses que iam totalmente contra, né? Batia de frente com a igreja, né? E ali começa a se levantar. A reforma, ela acontece ali como um start. Ela não para ali, né? E em outros lugares já tinha alguma coisa na Suíça, já tinha alguma coisa, né, acontecendo em alguns outros lugares, né? Porque, na verdade, como hoje quando você pensa, por exemplo, vamos pensar em Brasil, né? Você tem hoje uma explosão no Brasil do evangelho, né? Temos os evangélicos, e já dentro do próprio movimento evangélico, você já começa a perceber algumas reformas acontecendo, né? Na verdade, vem acontecendo reforma, né, e deformações. Isso. E esse é o problema. A reforma, ela é boa. O problema é quando a reforma deforma, né? Deforma. Então, hoje o que nós estamos vendo é uma deformação que está voltando a ter a mesma configuração, a mesma fisionomia do que estava acontecendo lá atrás, há séculos. E essa volta que o João Calvino, o Lutero, John Hus, essa galera da Reforma, o que eles viram lá, na realidade, naquele momento, né, foi muito importante para que o Evangelho chegasse até hoje, vamos dizer assim, por uma obra de Deus também, né, porque a palavra dele, o compromisso, né, Jesus é quem é o dono da igreja, a igreja somos nós, mas é dele a igreja, né? Então, professor, hoje, naquele momento, essas figuras que eu falei, eles lutaram, escreveram, né? A Bíblia, inclusive, era um livro, até certo ponto, não como hoje tido, liberado para todas as pessoas, acessível, né? Acessível. E mesmo assim eles foram, escreveram, transcreveram, traduziram para o alemão e fizeram realmente um grande movimento de reforma. Hoje, professor, o senhor acha qual o momento que nós estamos passando hoje na igreja brasileira, vamos colocar primeiro aqui, que a gente precisaria, dar uma reescrevida nisso, uma releitura? Eu acho que é justamente o distanciamento, Nelson, das cinco bases da reforma. Dos solas, né? Os solas. Eu acho que houve novamente um distanciamento. Começando pelo sola gratia, né? É pela graça, a salvação é pela graça. Salvação você não precisa pagar preço algum, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. A salvação é um dom gratuito de Deus. Ele nos salvou pela graça. Nenhum de nós merecíamos, amigo. Não há nada que nós possamos fazer que eu possa realizar para ser salvo. A única coisa que eu preciso fazer é crer no sacrifício de Jesus. E é pela graça. A Bíblia diz que é o tema aí para Lutero, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se é um dom de Deus, o que estava acontecendo naquela época, justamente esse contraponto da reforma, era a venda das indulgências, a venda da salvação. Se pagava altas quantias para ser salvo. Hoje, ninguém fala mais tão abertamente dessa venda, mas hoje continua sendo venda, não mais de indulgências para salvação. O marketing mudou, né? Mudou, mas hoje você tem a venda da bênção. Então você tem que doar a sua casa, você tem que dar uma oferta poupuda, grandiosa para poder prosperar. Virou um câmbio, na verdade, né? A fé, hoje, ela foi transformada em dinheiro. Então, você não precisa mais de fé para alcançar as bênçãos de Deus. Basta você dar oferta, meu amigo. Então, você sabe que tem gente que não frequenta igreja, que não está nem aí para Deus, mas ele acredita que se ele der uma oferta grande para a igreja, ele vai ser próspero. Então, ele precisa de fé? Não. Não, ele precisa só do dinheiro para fazer isso. Né? Será que ele recebeu a palavra, chegou até ele? Eu acho que falta isso aí, né? Até essa pessoa que você citou. Exatamente, porque o que acontece?
a mecânica aqui, né, o mecanismo da cabeça, por exemplo, de um empresário que patrocina às vezes igreja, é um mecanismo comercial, negocial. A própria atividade dele leva a isso, né? E infelizmente nós estamos vivendo uma época que empresários se transformaram em pastores e pastores se transformaram em empresários e transformaram a igreja num negócio. Como se transformou a igreja num negócio, então não precisa mais da graça. Primeira que foi deixada de lado. Foi, né? A graça, porque agora você tem que pagar. A fé até continua, mas em uma coisa que já não é mais em Jesus, né? Na graça de agora Deus. É fé para alcançar coisas e não fé para ser. Né? Porque a grande questão da fé, a grande questão da fé é isso. Eu preciso da fé para acreditar na suficiência do sacrifício de Jesus e, consequentemente, na minha insuficiência. Então, afastamos-nos da graça, sola fides, só a fé, se afastou da fé no sentido mais puro da palavra, porque hoje a fé ela está intermediada com famosos pontos de apoio. Né? As pessoas, não, isso aqui não é para atuar, isso aqui é só um ponto de apoio. Não precisa mais de você crer, você tem que trazer alguma coisa para canalizar aquela tua fé para você alcançar. Ou uma água, ou uma pano, ou uma coisa, né? Exatamente. Material. Né? Que para justificar chama né? Desse ponto de apoio, esse canal, né? Ponto de apoio. E, meu amigo, é fé. Aí vem o mais lindo de todos, que eu acho maravilhoso isso, só o Cristo. Né? Só o Cristo. É só o que ele fez na cruz do Calvário. O que ele realizou lá é suficiente. Hoje, o que nós precisamos é voltar para o Cristo. Né? Eu acho assim que está faltando a igreja ler o Evangelho de novo. Ler os 4 Evangelhos. E especialmente hoje, eu acredito na Bíblia integral, do Velho ao Novo Testamento. Ela é cristocêntrica, pastor. E ela tem Jesus lá do início, né? Aqueles pregadores, né, que gostam de... Em Gênesis ele é semente da mulher, em Êxodo ele é cordeiro pascual, Levítico ele é... Né? Mas de fato ele é o centro. Só que nós precisamos voltar, pega esses 4 evangelhos que falam a respeito de Jesus e bora ler, reler, porque você vai começar a se apaixonar pelo Cristo de novo. Você vai ver que não tem outra coisa a se fazer nesse mundo senão olhar para Jesus e deixar que o Espírito Santo imprima em nós o caráter bendito de Cristo. Então, só a graça, só a fé, só Cristo, só a Escritura. Só a Escritura. Meu amigo, Nelson, infelizmente, infelizmente o que nós estamos vivendo é um distanciamento assim, monumental das Escrituras. Sim. Os pregadores não pregam mais a palavra. Os pregadores repetem chavões. É difícil você ir hoje numa igreja e ouvir um pastor pregar uma mensagem expositiva. Sim. Ele discorrer da Bíblia, ter mergulhado na Bíblia, entendido e questionado não, mas tendo feito perguntas para o texto sagrado, para poder ensinar a igreja a palavra. Hoje estão se ensinando fórmulas. Hoje pegamos o coach, né, o princípio do coach, colocamos dentro dos nossos púlpitos e estamos ensinando princípios de vitória, né, de alcançar objetivos e não mais a palavra de Deus. Buscar, você que é coach, né, pastor, é buscar descobrir na pessoa a condição dela de realizar aquilo e não em Deus. Exatamente. A força suprema, né, de que você necessita para realizar as coisas, né? Quando está muito difícil, quando os obstáculos são grandes, aí você tem que recorrer ao Ser Supremo, né? Mas está desvirtuado isso, né? E é muito importante, não é fácil, não é simples, mas é muito importante, por exemplo, eu fiz formação em coach. Sim. Eu sou psicólogo. Mas quando eu estou pregando, eu não sou psicólogo. Quando eu estou pregando, na psicologia, eu não sou pastor. Não é pastor, e nem é coach. E nem é coach, né, pastor? Então, quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu não vou pregar psicologia. Eu não vou falar como psicólogo.
Claro que a psicologia, o coach, toda a ciência que está no entorno da gente vai contribuir. Algumas ferramentas. Mas a minha centralidade é sola escritura, é a palavra de Deus. Pode chamar-me de alienado, de você não acredita na Bíblia. Eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito na palavra de Deus. Lembro da historinha da irmã que estava lendo a Bíblia na frente da casa, aí passou um universitário, olhou para ela, o que você está lendo aí? Eu estou lendo a respeito de Jonas, que foi engolido por uma baleia, né, ela disse, né? E aí ele diz assim, mas você sabe que isso aí não é verdade, né? Está provado cientificamente que uma baleia não pode engolir um homem, porque não passa nada. Aí ela disse, meu filho, se a Bíblia dissesse que foi o homem que engoliu a baleia, eu ainda assim acreditaria, não é? Porque é a palavra de Deus e Deus não mente. Então radicalmente, se tem uma coisa que eu acredito na palavra de Deus. Não, mas é verdade, né? Evaldo, é isso aí mesmo, esse teu exemplo agora foi muito interessante, né? A Bíblia, ela é inerrante, né? A gente crê nisso, não tem como. Eu creio nessa verdade. E é uma fé, como eu estava até falando para um amigo meu, que ela é lógica, ela tem lógica, ela não é um fideísmo, ela é uma fé baseada em racionalidade, né? Porque a Bíblia, ela não é um livro que tem contos, sabe, histórias com ele, né? Não, é uma jornada. Ela não tem compromisso com ciência, mas dentro dela há ciência, né? Então a gente tem que ter, quando lê a Bíblia, claro, você tem que estar baseado no Espírito Santo, tem que ser em espírito e tudo, mas se você buscar na Bíblia as explicações para coisas que acontecem no mundo ou que aconteceram, você vai encontrar ciência. Com certeza. Tudo tem lógica, o tamanho das coisas, as medidas, as distâncias. Tudo ali que você encontrar não é aleatório, né? Aquilo ali é um livro que tem verdade. É a verdade para você que crê, né? Tanto é que hoje, quando você olha para o mundo jurídico, o mundo da ética, da própria psicologia, de tantas outras ciências, você vai encontrar na Bíblia fundamentação. Né? Códigos de ética que estão lá na Bíblia, que foram extraídos de lá para fazer parte da constituição de países, da lei de países, para dar fundamentação. Então, a palavra de Deus. E você falou uma coisa importante, né? A Bíblia diz assim, que nós precisamos mostrar a razão da nossa fé. Que nós precisamos mostrar a razão da nossa fé. Então, há uma racionalidade na fé. Sim. E já está comprovado cientificamente que até a resposta imunológica do nosso organismo, ela é melhor quando se tem uma fé. Que até o funcionamento cerebral, a resposta para a recuperação, por exemplo, de um trauma, para uma resposta de um tratamento, quando se tem fé, o organismo ele é facilitado na sua resposta de recuperação quando ele entra em colapso, se alguém tem essa fé. Então, não dá simplesmente para a gente dizer, isso é coisa de alienado. Eu creio e grandes cientistas também acreditam. Com certeza. Einstein acreditou, muitos cientistas famosos acreditaram na presença da criação, na presença do Criador do universo. Acreditavam em um designer, né? Uma pessoa, um ser que design criou inteligente, isso, que criou isso aqui tudo, né? E depois dessa explanação aí, que Tomás de Aquino fez muito, né? Essa comparação, esse paralelo entre fé e razão, a gente vai aproveitar, professor Evaldo, e vamos falar. O professor Evaldo, ele é pastor, como eu disse, da comunidade Altar, que fica lá na Cidade Nova. Qual o endereço lá exato? Cidade Nova 6, WE 68, número 491. Então pronto, se você quiser participar lá da comunidade Altar, está feito o convite. Conte pra gente, pastor, o pós-pandemia, assim, o que você observou, assim, que nessa retomada agora já de um culto já com máscara, mas já presencial? Na verdade, o que a gente tem chamado isso lá na igreja de igreja pós-pandêmica, né? É claro que a gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Sim, sim. Mas já há, né? Graças a Deus, e eu acredito que já é o fim dela. Mas houve uma alteração, houve uma mudança no comportamento humano, houve uma mudança, inclusive, no paradigma sobre autocuidado. Sim. Nos relacionamentos.
por exemplo, o nosso país, o Brasil, ele era um dos 5 países mais ansiosos do mundo. Hoje ele é o mais ansioso do mundo. Então, a ansiedade, os problemas, os transtornos da mente, eles se apoderaram de muita gente nisso. O medo, a cautela, o cuidado se tornou algo que tem travado muita gente. Algumas pessoas voltam a frequentar a igreja com aquela saudade, com aquele desejo, agora eu vou trabalhar, eu vou fazer mais, estou aqui para somar, estou aqui para estar junto. Eu particularmente, estou aproveitando esse momento, fazendo treinamentos na igreja, montamos uma EDE, da Escola de Desenvolvimento de Líderes, então estou trabalhando em cima disso, fazendo atendimento presencial, fazendo atendimento pastoral, reconstruindo o brio da igreja, o desejo de trabalhar, a vontade de voltar a viver de fato, eu estou fazendo por aí. Mas a gente vê uma igreja que está mais cautelosa, né, com relação ao cuidado da família. Alguns tiveram filhos nessa época da pandemia, então tiveram dificuldade de voltar para a igreja, para o culto presencial. Alguns se adaptaram de maneira interessante com relação aos cultos online, né? Sim. Então, a gente está vivendo hoje no Brasil que já se vivia em alguns países. Eu acho que nem volta, mas alguns já vão ficar nesse sistema online, né? Como você falou, na América do Norte já acontecia isso. Já acontecia. Europa. Olha, só para você ter uma ideia, nós temos uma ECC, Escola de Crescimento Cristão, que é a nossa escola bíblica. Sim. Eu não voltei presencial e não vou voltar. Ela é online. Eu faço o dia de segunda-feira, 8h30 da noite. Todo mundo já voltou para casa através de um das plataformas, né, de transmissão online. Faço a ECC. Eu nunca tive tanta gente na ECC presencial agora, né? Como eu tenho agora. E não é só uma pessoa, a família está se reunindo. Maravilha. Então, de alguma forma, o online é uma realidade hoje. Esse movimento não vai parar. Né? Aqui no Brasil foi só potencializado, como nós falamos aqui em off, né? Deu uma acelerada. Eu mesmo tive que acelerar com relação à escola de adoradores. Eu estava em São Paulo em março, quando aconteceu o lockdown lá em São Paulo, e eu tive que criar lá com o nosso mídia uma plataforma online para dar suporte para a igreja, para a escola. E na igreja estamos trabalhando ainda com esses 2 modelos, né? Presencial e online. Maravilha! Muito bom, realmente, a presença do professor Ivaldo Costa aqui com a gente, falando, né, nessa nova retomada, também falando do 31 de outubro, né, reforma protestante, e a gente aguarda uma próxima oportunidade, professor Ivaldo, que o senhor venha falar de outros assuntos. Sim, aqui, é muito bom. Vai ser um prazer. Sempre você está aqui com a gente, fica muito feliz. Um abraço para a comunidade Altar, para todos, para a pastora Joelma e toda a meninada que já não é mais. Você já viu o Neto ali, o né? Neto já está daquele tamanho, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço. A gente, quando se encontra para conversar 20 minutos, é só para começar. Foi só um preâmbulo aqui. Mas a gente vai voltar assim no outro momento aqui com o professor Ivaldo, trazendo sempre boas notícias, boas novas, e trazendo sempre informações para a gente que sempre norteiam a nossa vida na questão da psicologia, da religião. O professor Ivaldo, que é bem eclético, e a gente agradece a presença dele aqui. Obrigado, professor. Muito obrigado, eu. E a gente vai para o intervalo, volta já já, continuando o nosso programa, o nosso Bem Família, aqui no seu canal 14, TV Grão-Pará e mídias sociais. O fim do ano está quase aí. E nós aqui da Orocimplante de Ananindeua queremos saber sobre as suas metas. Você já tirou elas do papel? Poder sorrir, sentir o sabor dos alimentos, se relacionar com outras pessoas e viver sem nenhum tipo de desconforto. Gente, isso é perfeitamente possível com os implantes dentários. E que tal você aproveitar as festividades com a família reunida, muita alegria e sem medo de dar aquele grande sorriso? Vamos juntos realizar esse desejo? Então entre em contato conosco e agende já a sua consulta de avaliação. Só quem viveu lá é que sabe. A vida definida pelo ritmo das águas.
Elas sempre vão, mas voltam. E só quem é ribeirinho entende que quando elas ultrapassam o degrau da porta, é hora de pegar os seus cacos e correr pro seco. Só quem viveu lá sabe também da felicidade singela de poder voltar para ver a terra viva de novo. Os bichos pastando, o peixe graúdo pescado na porta de casa. Quem não viveu lá acha estranho. Por que não vai embora? E ir para onde, se as próprias artérias se confundem com cada braço de rio desse bioma imenso? Ficar longe? Como se o próprio DNA é igual ao da clorofila de cada planta, a seiva de cada árvore? Fugir para sempre? Como? Se o coração pulsa no ciclo circadiano da floresta. Eu posso. Eu quero. Eu tenho permissão ancestral de viver neste espaço. Sou o sentinela da Amazônia. Sou o vigilante dioturno desse ouro planetário. E minha casa de várzea é meu lugar, onde vivo e perpetuo a história, a cultura, os costumes da vida da pessoa ribeirinha. Na casa de várzea se realiza o meu sonho de viver, conviver, aprender e trabalhar com dignidade que todo ser humano tem o direito de ter. Você começar o ano de 2022 com uma das profissões que tem maior empregabilidade no país. Então, não perca tempo, vem fazer a capacitação de cuidador de idosos da minha consultoria social. Olha, vai ser nos dias 20 e 21 de novembro, um sábado e um domingo de imersão, que nós vamos falar sobre cuidados com a pessoa idosa, sobre os aspectos da pandemia do Covid-19. E não se preocupa não com o investimento, que a gente parcela em até 5 vezes no cartão e também damos desconto à vista ou via Pix. Então, anota aí esse WhatsApp que está na sua tela, entre em contato e garante a sua inscrição. Olha, as vagas são limitadas, mas eu te garanto que o curso vai abrir portas para você. Então, vem ser um cuidador de idosos de excelência. Está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea.
No estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune, ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas. Estamos de volta e eu falei para você, né? Prometi, expliquei direitinho que nós íamos ter um assunto muito importante no nosso programa de hoje, no nosso Bem Família. E eu estou aqui com ele, o nosso querido José Coelho Batista. Está aqui ao meu lado. O José Coelho Batista, ele é o idealizador do projeto, né? Esse projeto que eu falei para você no início, o projeto Casa de Várzea. É uma casa produzida... Muita gente pode dizer, não, é um flutuante. Não é um flutuante. A Casa de Várzea, ela se adapta ao nível do rio, a qualquer situação. Quando o rio baixa... Ela baixa. A casa se adapta. Ela desce e fica nos pilares como uma casa normal, né? É uma casa normal. Mas aí, quando o rio vem chegando e toca ali nos estabilizadores, a casa começa a levantar. Sim. Ela se adapta. O rio subir, ela está subindo junto. Vai subindo, ela sobe junto. Se tiver algum banzeiro, alguma coisa, ela vai se... Não, tem um banzeiro, nós temos dissipadores de energia. A pessoa dentro não sente. O que vai trabalhar, caso que a gente trabalhar na engenharia civil é movimentar, né? Movimento, né? O que vai trabalhar ali é imperceptível. Você não vai sentir, quem está dentro da casa não sente. É bom, todo mundo está de mãos dadas nesse projeto e a gente está aqui para apoiar aqui o Canal 14, nós estamos aqui. Eu, particularmente, estou dando uma força para o Coelho, para esse projeto. E a gente está aqui juntos. Espero que você que está nos assistindo também, seja tocado, se sensibilize para que a gente possa avançar com isso. A gente vai voltar outra vez trazendo o professor Maneschi. Sim. Tá bom? Você volta? Volto, sim. Então tá, obrigado. Obrigado, Coelho. Obrigado por esse projeto. Que Deus continue te abençoando, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só quem viveu lá é que sabe. A vida definida pelo ritmo das águas. Elas sempre vão, mas voltam. E só quem é ribeirinho entende que quando elas ultrapassam o degrau da porta, é hora de pegar os seus cacos e correr pro seco. Só quem viveu lá sabe também da felicidade singela de poder voltar para ver a terra viva de novo. Os bichos pastando, o peixe graúdo pescado na porta de casa. Quem não viveu lá acha estranho. Por que não vai embora? E ir para onde, se as próprias artérias se confundem com cada braço de rio desse bioma imenso? Ficar longe? Como se o próprio DNA é igual ao da clorofila de cada planta, a seiva de cada árvore? Fugir para sempre? Como? Se o coração pulsa no ciclo circadiano da floresta. Eu posso. Eu quero. Eu tenho permissão ancestral de viver neste espaço. Sou o sentinela da Amazônia. Sou o vigilante dioturno desse ouro planetário. E minha casa de várzea é meu lugar, onde vivo e perpetuo a história, a cultura, os costumes da vida da pessoa ribeirinha. Na casa de várzea se realiza o meu sonho de viver, conviver, aprender e trabalhar com dignidade que todo ser humano tem o direito de ter. O fim do ano está quase aí. E nós aqui da Orocimplant de Ananindeua queremos saber sobre as suas metas. Você já tirou elas do papel? Poder sorrir, sentir o sabor dos alimentos, se relacionar com outras pessoas e viver sem nenhum tipo de desconforto. Gente, isso é perfeitamente possível com os implantes dentários. E que tal você aproveitar
as festividades com a família reunida, muita alegria e sem medo de dar aquele grande sorriso. Vamos juntos realizar esse desejo? Então entre em contato conosco e agende já a sua consulta de avaliação. tal você começar o ano de 2022 com uma das profissões que tem maior empregabilidade no país? Então, não perca tempo, vem fazer a capacitação de cuidador de idosos da minha consultoria social. Olha, vai ser nos dias 20 e 21 de novembro, um sábado e um domingo de imersão, que nós vamos falar sobre cuidados com a pessoa idosa, sobre os aspectos da pandemia do Covid-19. E não se preocupa não com o investimento, que a gente parcela em até 5 vezes no cartão e também damos desconto à vista ou via Pix. Então, anota aí esse WhatsApp que está na sua tela, entre em contato e garante a sua inscrição. Olha, as vagas são limitadas, mas eu te garanto que o curso vai abrir portas para você. Então, vem ser um cuidador de idosos de excelência. Está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual, de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles, melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea, no estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune. Ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família, o nosso programa de todos os sábados às 19 horas, aqui no seu canal 14 TV Grão-Pará e mídias sociais. E agora nós vamos falar sobre um assunto que você sabe, é recorrente no nosso programa, até porque faz parte também da minha formação, né? Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu amo falar sobre envelhecimento digno e saudável. E hoje nós vamos conversar com Júlia Montebruni. Ela é gerontóloga, bacharel em gerontologia e gestora do residencial Sênior Terça da Terra, que, para quem ainda não conhece, é uma franquia que tem em vários locais do Brasil, em várias cidades do Brasil, e é uma franquia que uma modalidade de institucionalização de idosos. É o que a gente chama de clínicas ou residências de longa permanência, né? Júlia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Bem Família. Como eu falei no início, eu amo falar sobre isso, né? Também sou especialista em gerontologia e nós sabemos, né, que é uma nova realidade,
com o crescimento da população idosa aí a passos largos, e também um novo momento na sociedade, né? Sim. Onde as famílias estão sem tempo de cuidar mais dos seus idosos como deveria, com cuidados mais adequados. E aí chega, né, o Residencial Sênior Terça da Terra para brindar aí a nossa cidade com essa modalidade. E eu queria saber, já que você não é daqui, o que é que você está achando da nossa cidade, como é que está o trabalho e a quem se destina o Residencial Terça da Serra. Tá certo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar sobre esse assunto com vocês. O Terça da Serra, a gente chegou aqui em Belém fazem 2 anos, né? E agora, mês passado, a gente inaugurou a nossa 2ª unidade, né? Então é uma novidade realmente aqui em Belém, e o que a gente espera é que se mude mesmo esse conceito de residenciais para idosos, né? Uhum. Então, como você bem disse, eu vim para cá, para Belém, para trabalhar no residencial, para fazer a gestão dele, e justamente para trazer essa novidade mesmo. Né? Lá no Terça da Serra, a gente tem 3 modalidades de hospedagem. Né? Que bacana. Isso. E a gente conta com uma equipe multiprofissional, todos muito especializados mesmo no cuidado do idoso. Então, a gente tem desde a hospedagem que a gente chama de hospedagem permanente, que é quando o idoso fica morando mesmo lá com a gente. Uhum. Tem a hospedagem temporária, que funciona como se fosse um hotel. Às vezes a família precisa fazer uma viagem curta, ou até mesmo a gente recebe bastante demanda de pós-operatório, né? Às vezes o pós-operatório precisa de um ambiente mais adaptado, com profissionais para fazer a medicação curativo. Na hora certa, né? Isso. Os curativos. Isso. É maravilhoso. Então eles vão passar com a gente só alguns dias, quando a família tem que viajar, ou para fazer esse pós-operatório. E a outra modalidade que a gente chama de daycare, que é quando o idoso fica lá com a gente só por um período. Então ele fica 6 horas ou 12 horas durante o dia, depois alguém da família vem buscar, né? Que são esses casos em que a família precisa trabalhar, né? E aí deixa o idoso enquanto trabalha com a gente, ou porque quer proporcionar mesmo para esse idoso uma atividade diferente, uma interação maior, né, do que se ele ficasse só dentro da casa dele, com uma cuidadora ou com menos pessoas, né? Lá a gente tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem a nutricionista, a enfermeira, os cuidadores de idosos, eu que sou gerontóloga. Então a gente tem toda uma turma, né, uma equipe mesmo para ajudar na sociabilização do idoso, no cuidado, né? A estimulação cognitiva para prevenir aí tantas demências que podem ser prevenidas através da estimulação cognitiva ou dar mais qualidade de vida aos idosos demenciados. Uhum. Essa estratégia do daycare é maravilhosa, né? Porque muitas vezes ele fica em casa, só ele e o cuidador, e cria-se aquela rotina tão enfadonha que começa a se tornar prejudicial para a saúde mental dele e a própria qualidade de vida, né? Então, quando chega uma novidade dessa na nossa cidade, é maravilhoso. Sim. Então, de parabéns realmente. Olha só, gente, você está acompanhando aí algumas imagens do Terça da Serra, local realmente incrível, onde você pode deixar o seu idoso com segurança, né? Porque isso é que qualquer familiar prioriza, com né, certeza. Julinha? É a questão realmente da segurança, do amor que é prestado a essa pessoa. Sim, e de proporcionar mesmo uma qualidade de vida, né? Melhor, com mais alternativas mesmo. Isso. De atividades, né? Poder viajar tranquilo, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma reforma na sua residência e fica um ambiente totalmente hostil para o idoso. Isso aí é uma excelente alternativa, né? Sim, com certeza. E como é que a gente faz para ter todas as informações? Para onde a gente liga?
se tem site, fala diretamente com você, você pode nos passar. Isso, eu tô, né, nas unidades todos os dias, né, de segunda a sábado. Quem ligar para lá para ter mais informações, eu mesma que vou retornar, né? Que bom. E tem o telefone, tem o site, tem o Instagram, tem o WhatsApp, a gente tem todos esses meios, né, de comunicação. Uhum. E aí dá pra gente agendar uma visita também. Eu acho super importante que as famílias vão até lá para conhecer. Isso. E sempre que a gente... Tirar todas as dúvidas com você, né? Sim, isso é muito importante. E sempre que a gente admite um novo hóspede no nosso residencial, a gente sabe que a família vem junto, porque isso também é muito importante pra gente, né? Para entender todo o contexto, para proporcionar um cuidado de qualidade, né? E independente de como tá esse hóspede, né? Que a gente chama eles de hóspede. Sim. Então, pode ser desde um idoso mais ativo até um idoso acamado, a gente consegue fazer o atendimento e o cuidado. E a família é muito importante nesse momento de adaptação, né? Porque, querendo ou não, é um momento de adaptação que deve ser visto com todo cuidado, né? Com certeza, a gente precisa desse apoio também da família. E as unidades, elas ficam onde? A gente tem a nossa primeira unidade, que fica na Rua Antônio Barreto, ali atrás do Santuário de Fátima. Sim. E tem a nossa segunda unidade agora, ali na Travessa 3 de Maio, que fica bem do lado do Parque da Residência. Ah, excelente local. Excelente localização. Sim. E, querendo frisar, você pode ir até lá, conversar com a Júlia, conhecer as instalações, tá bom? E eu só tenho que parabenizar, eu como profissional da área fico muito feliz que a nossa cidade esteja aí com essa novidade. Desejo todo sucesso e abrimos as portas aqui do nosso programa Bem Família para qualquer informação, qualquer atividade que tenha por lá, tá bom? Para que a gente possa aqui dividir com os nossos telespectadores. Com certeza, eu que agradeço muito, né, o convite de vocês, o que vocês precisarem também estou à disposição. E fica aí esse convite para que a gente comece a repensar mesmo o envelhecimento, né? Sim. Tanto dos nossos familiares quanto o nosso mesmo, né? Porque é para lá que nós vamos, não tem volta, né? Pois é. É verdade, a gente precisa. Então, gente, tá tudo aí na sua tela, o WhatsApp, tá? Que você pode manter contato e obter todas as informações com a Júlia, de realmente deixar o seu idoso num local seguro e de muita qualidade. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Um abraço em todos os hóspedes de lá, tá bom? Com certeza. Coloque eles para assistirem aí você, tá? Com certeza, com certeza. E tudo de bom mesmo, tá Obrigada, bom? Eu que agradeço, igualmente. E é isso, gente. O nosso Bem Família volta já já, não saia daí. O fim do ano está quase aí. E nós aqui da Oral Sim Implante de Ananindeua queremos saber sobre as suas metas. Você já tirou elas do papel? Poder sorrir, sentir o sabor dos alimentos, se relacionar com outras pessoas e viver sem nenhum tipo de desconforto. Gente, isso é perfeitamente possível com os implantes dentários. E que tal você aproveitar as festividades com a família reunida, muita alegria e sem medo de dar aquele grande sorriso? Vamos juntos realizar esse desejo? Então entre em contato conosco e agende já a sua consulta de avaliação.
legal você começar o ano de 2022 com uma das profissões que tem maior empregabilidade no país. Então, não perca tempo, vem fazer a capacitação de cuidador de idosos da minha consultoria social. Olha, vai ser nos dias 20 e 21 de novembro, um sábado e um domingo de imersão, que nós vamos falar sobre cuidados com a pessoa idosa, sobre os aspectos da pandemia do Covid-19. E não se preocupa não com o investimento, que a gente parcela em até 5 vezes no cartão e também damos desconto à vista ou via Pix. Então, anota aí esse WhatsApp que está na sua tela, entre em contato e garante a sua inscrição. Olha, as vagas são limitadas, mas eu te garanto que o curso vai abrir portas para você. Então, vem ser um cuidador de idosos de excelência. Está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea, no estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune. Ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas. E a gente vai ficando por aqui em mais um Bem Família. Foi muito bom esse fim de semana, muitas entrevistas esclarecedoras, maravilhosas. E a gente manda um abraço, sabe para quem? Nazaré. A nossa irmã Nazaré nos recebeu esse fim de semana. Olha, muito legal, o açaí, aquele frango assado ali, muito gostoso. Também para Loura e também para o Neco, lá no final da linha do Distrito Industrial. Neco, um abraço, querido. Muito obrigado, sucesso aí no seu comércio, hein? E também a gente abraça todos em Ananindeua, lá no Distrito Industrial. Vamos ficando por aqui. No próximo fim de semana nós temos mais Bem Família. Mas a Vanusa ainda tem uma dica aqui, não é, amor? É verdade, gente. Muito obrigada por ficarem conosco até o finalzinho do nosso Bem Família. E eu quero mandar um abraço muito especial para um casal que hoje de manhã, né, contraiu matrimônio, que é o meu filho Paulo José e a minha nora Larissa. E a gente sabe que a família foi Deus quem criou. Então, que Ele abençoe a família de vocês, dê muitas felicidades, muita paz e muito amor para esse novo momento da vidinha de vocês, tá bom? Um beijo. Eu também quero mandar um abraço para o Paulo e para a Larissa. Muita saúde, felicidade, paciência, longanimidade, tudo no casamento de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo fim de semana. A gente vai estar aqui mesmo no Canal 14, TV Grão-Pará e nas mídias sociais. Tchau. Tchau. A paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor. Bem Família. Oferecimento
Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Casa de Várzea. Moradia digna e definitiva para os ribeirinhos. E Produtos Vitale. Saúde e beleza.